com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, até onde o Senhor nos apontaremos para ler. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meus irmãos vejam a mim, que é minha boca que vos fala, e fazeis saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Até aqui, irmãos, esses versos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vai maravilhoso, santo. Glória a Deus, aleluia. Aqui está uma história, irmãos, verdadeira, de um acontecimento maravilhoso. Caminho de Deus, irmãos, na vida do homem que teme a Ele, glória ao nome santo do Senhor. Sabemos que José, irmãos, já é filho, irmãos, de Jacó, filho, irmãos, de Isaac, e assim sucessivamente, irmãos. Nós sabemos que na terra houve um homem chamado Abraão. Este homem, irmãos, Abraão, Deus lhe chamou do meio da sua parentela e fez-lhe promessas, irmãos. Falou para ele que lhe daria, irmãos, filho, que lhe daria, irmãos, uma geração tão grande, glória ao nome santo do Senhor, que se ele pudesse contar as estrelas dos céus, então ele poderia contar, irmãos, a sua genealogia, né? Os seus filhos, a sua geração. E também se ele, irmãos, pudesse contar as areias, os grãos de areia, irmãos, que estivesse a praia do mar, então ele poderia contar, irmãos, tantos que o Senhor lhe daria, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, que seria a sua geração. Irmãos, mas vejamos uma coisa, que Abraão, irmãos, não era somente ele, nesse tempo era Sarai, a sua esposa, e ele era Abraão, irmãos. E o Senhor sempre deixa um marco, deixa um sinal, irmãos, quando o Senhor faz um pacto, uma aliança com alguém. E o Senhor mudou o seu nome de Abraão para Abraão,
e de Sarai passou a ser Sara, glória ao nome santo do Senhor, mas eles não tinham filho. Mas no resumo, irmãos, no tempo certo o Senhor preparou, irmãos, que sendo ele já velho, irmãos, ela engravidou, irmãos, e Deus preparou que veio Isaac. De Isaac, irmãos, veio Jacó e Esaú. E de Jacó, irmãos, Deus preparou 12 filhos, glória ao nome santo do Senhor. E os filhos, irmãos, de Jacó, irmãos, eles crescendo, glória ao nome santo do Senhor. Jacó tinha 4 mulheres naquela época, irmãos, né? Ele casou com a quem ele amava, irmãos. Na verdade, ele trabalhou, irmãos, 7 anos para ter a quem ele amava, mas daí a pouco, irmãos, ele foi enganado e foi lidado por mulher, a sua, no caso a irmã dela, mais velha. Irmãos, ele teve que trabalhar mais 7 anos. E no resumo, irmãos, ele tinha 4 esposas, irmãos, mas quem ele mais amava, irmãos, era aquela que desde o princípio ele tinha no coração, glória ao nome santo do Senhor. E dela, irmãos, Deus deu para ele 2 filhos, que eram José e Benjamim, glória ao nome santo do Senhor. E crescia, irmãos, quero acreditar que na mesma casa, glória ao nome santo do Senhor. E os seus irmãos, olhando que José tinha um dom, irmãos, tinha algo especial, tinha algo, irmãos, que não era da terra, que era do céu, que se manifestou nele, irmãos, os seus irmãos tinham ira dele, tratavam ele diferente de todos os demais, de modo, irmãos, que dá a entender que os demais irmãos, eles tinham amizade, eles se davam entre si. Porém, irmãos, José e Benjamim era colocado à parte, glória ao nome santo do Senhor. E se deu o caso, irmãos, que José ainda era um menino novo, irmãos, e quando ele estava em casa, os seus irmãos saíram para poder apacentar as ovelhas, irmãos, os cabritos. Naquela época eu acredito que tinha muito gado miúdo, que eram as cabras, né, os cabritos, também as ovelhas, saíram para poder apacentar. Irmãos, o seu pai disse para ele, falou, olha, os seus irmãos saíram, deve que está procurando por algum lugar aí, alguma pastagem verde, você vai levar esta comida para os seus irmãos, que certamente eles estão com fome. Irmãos, ele certamente que não falou nada em contrário para o seu pai, muito pelo contrário, pegou tudo direitinho, organizou, irmãos, glória a Deus nas alturas, certamente que para não derramar, para não se perder, irmãos, e pôs-se a caminho para poder encontrar com os seus irmãos. E quando ele, irmãos, estava de longe, ele teve que ir num lugar, não encontrou, foi em outro lugar, não encontrou, até que por último alguém falou para ele, falou, olha, os seus irmãos estão em tal lugar, se assim, eu vi eles que estavam caminhando por aquele lado, então certamente que eles estão lá. Então ele pôs a caminho, glória ao nome santo do Senhor. Por quê? Porque ele creu que ele precisava de obedecer o seu pai, tudo que ele falasse, glória ao nome santo do Senhor. E José, por fazer isso, obedecendo ao seu pai, irmãos, ele estava obedecendo a Deus, ele tinha paz interior. Então, irmãos, o que os outros armavam para ele, irmãos, ainda que ele estava no meio, no centro, irmãos, da armadilha, irmãos, ele tinha paz interior. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, muitas das vezes acontece alguma situação conosco em que nós não sabemos o que está acontecendo em volta de nós, mas aqui ele foi fiel ao seu pai, glória a Deus. O Senhor está mandando uma palavra para todos nós, para nós sermos obedientes ao nosso Pai Celestial que está lá no céu. Sendo obediente ao nosso Pai Celestial que está lá no céu, caminhando com uma mão pura, né, com sinceridade de coração, não importa a situação em que te colocarem no meio, o Senhor te diz, lá na frente você submerge por cima, e eu exalto a sua cabeça. José aconteceu isso, irmãos, porque quando ele foi chegando perto dos seus irmãos, então os seus irmãos falaram, glória a Deus nas alturas, larguei o sonhador morto. Por que sonhador morto? Porque pelo dom que Deus havia dado para José, ele tinha sonhos, e quando ele sonhava, ele contava, glória ao nome santo do Senhor, ele dividia, e quando ele dividia, então ele era mal interpretado, principalmente quando acontecia, glória ao nome santo do Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, o Senhor nos faz saber de alguma coisa, o Senhor envia a sua santa palavra e cai dentro do nosso coração, não é para todos os dias, é para longo
longos dias para o acontecimento. Alguém está aqui imaginando, o Senhor mandou a palavra, já tem muito tempo e não aconteceu. O Senhor te diz: o Senhor não é homem que minta, não é o Senhor, aleluia, não é homem que volta atrás. Está de pé, espera que no tempo certo o Senhor vai cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Aquilo que caiu dentro do teu coração está guardado no teu coração e no memorial de Deus. Então, irmãos, tudo aconteceu, porém um dia Ele disse: olha, eu tive um sonho, em que nesse sonho meu havia 12 molhos, né? Alguém que já morou na roça sabe como que é, por exemplo, quando se corta o arroz, corta em molhos para poder bater, fica mais fácil. Então havia 12 molhos, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, 11 molhos. E aqueles 11 molhos, os 12 molhos e os 11 molhos, fazia, irmãos, assim, sinal de obediência, glória ao nome santo do Senhor. Então todos eles se dobravam perante um olho. Havia 11 estrelas, e todas as 11 estrelas também honravam uma estrela. Então os irmãos deles ficaram mais furiosos ainda, glória ao nome santo do Senhor. Eles chegavam e queriam falar: olha o que aconteceu, José está falando isso, falando aquilo, certamente que todos nós vamos humilhar perante ele. Olha isso, se ele algum dia vai ser maior do que nós. Irmãos, eles não sabiam o futuro conforme Deus deu, irmãos, aleluia. O futuro está nas mãos de Deus, irmãos. Nós não sabemos nem sequer essa noite o que vai acontecer. Não sabemos, irmãos, e ninguém pode falar que amanhã eu vou estar de pé, vou para o trabalho, vou fazer. Ninguém pode falar isso. Mas Deus sabe do nosso futuro. Na verdade, aqueles homens não sabiam, os irmãos de José. Então o que aconteceu? Aleluia. Porque entrou dentro do coração deles, irmãos, esta ira, isso que eles não entenderam, não conseguiram processar. Então, quando José foi chegando, eles falaram: via lá o sonhador morto. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, vamos acabar com a vida dele. Alguém falou: não, isso não. Vamos fazer o seguinte, existe aqui uma cisterna, um poço, não tinha água lá dentro, mas era um poço que ele não conseguiria sair para fora. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a sua veste, né? Ele tinha veste de 7 cores, de muitas cores, né? Que o seu pai havia feito para ele, e era o único que tinha esse vestido, essa vestidura. Isso fazia com que os seus irmãos ficassem ainda mais, irmãos, enciumados. Então, irmãos, quando ele foi chegando, eles falaram: nós tira a veste dele, que é a única, glória ao nome santo do Senhor, e nós joga ele aqui dentro, e nós estraçalha, mata um cabrito, coloca sangue na roupa, e entrega para o nosso pai, e vamos ver o que vai ser desse sonhador morto com os seus sonhos, o que vai acontecer com aquilo que ele sonhou. Glória ao nome santo do Senhor. E no resumo, irmãos, quando ele chegou com a maior das boas intenções, com a comida, certamente com água, com mantimento para os seus irmãos, glória a Deus nas alturas. Os seus irmãos já pegaram ele, já fizeram, né, tudo o que foi falado, nos ultrajaram ele, tirou a sua roupa, queriam matar, mas alguém falou: olha, não matemos não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele e jogar dentro dessa cisterna. E eles fizeram isso, glória ao nome santo do Senhor. Um dos seus irmãos saíram, enquanto isso alguém avistou, irmãos, alguns comerciantes que estavam vindo, que eram dos ismaelitas. Irmãos, alguém falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele para esses comerciantes, porque aí nós não vamos matar o nosso irmão, o sangue dele não estará nas nossas mãos e nós estaremos livres. Foi vendido, irmãos, o seu irmão, glória ao nome santo do Senhor, e o seu irmão foi carregado, e eles nunca mais o viram. Porém, irmãos, eles precisavam ainda, irmãos, de chegar e de encarar o seu pai. Irmãos, vocês sabiam que tudo que nós fazemos, irmãos, tem uma consequência? Glória a Deus. O Senhor está mandando a palavra para cada um de nós, para que nós não venhamos a sermos veementes, rápidos em fazer, glória a Deus nas alturas, mas pensarmos, repensarmos, retardarmos o tempo, para poder nós fazermos, mas fazermos consciente, porque de tudo que nós fazemos, nós havemos de dar conta para um que não está na terra, mas ele está lá no céu, glória ao nome santo do Senhor, e que vê todas as coisas, inclusive a intenção do coração. Então, irmão, quer ser feliz na face da terra? Seja sincero. Você vai ser como José, como Benjamim. Vou colocar você à parte, glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor teu Deus vai sempre
Potifar viu que ele era diferente, colocou a sua casa, os seus bens, tudo na mão desse moço. Aleluia. E ele prosperou, a ponto de Potifar falar o seguinte: falou, olha, eu trabalho para vamos dizer assim, o governador, o presidente aqui do Egito, o faraó, então eu tenho bens e tudo, mas eu não quero saber de nada, está tudo nas tuas mãos, glória a Deus, aleluia. E ele novamente foi tentado, por quê? Porque aquele homem era eunuco, irmãos, e a sua esposa, glória ao nome santo do Senhor, colocou os seus olhos, aleluia, nesse moço chamado José. E tentou uma vez, duas, irmãos, e vendo que não obtinha sucesso, irmãos, um dia ela também, irmãos, fez uma armadilha para ele, e quando ele entrou dentro da casa, irmãos, então ela o agarrou e tentou, irmãos, à força fazer algo. Certamente que ele deve ter falado para ela essas palavras: jamais eu vou fazer algo com você. Por quê? Porque o meu Senhor colocou tudo nas minhas mãos, só te dedou você que é a esposa dele. Se eu fizesse isso, eu estaria transgredindo para com o meu Senhor que confiou em mim, e muito mais para com o meu Deus que está nos céus e vê todas as coisas. E ele correu, mas no que ele correu, ela segurou as suas vestes, glória ao nome santo do Senhor, e ele saiu sem nada, glória ao nome santo do Senhor, mas saiu, irmãos, de novo com as mãos limpas, o coração puro perante Deus. Novamente foi julgado, colocou ele, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, dentro de uma prisão. Lá dentro da prisão, o dom de novo estava junto dele. Aleluia. E ele foi visitado por Deus sempre. E aquele carcereiro que tomava conta de tudo, colocou tudo nas mãos de José. Glória ao nome santo do Senhor. E José, irmãos, governava, irmãos, tinha o domínio daquela prisão. Tudo estava na mão dele e tudo saía bem. Glória ao nome santo do Senhor. Os irmãos percebem, irmãos, aleluia, glória ao nome santo de Deus, que o homem que é sincero para com Deus não falta nada. Não falta nem mesmo as provas, as dificuldades, porque aí é que nós somos provados se servimos a Deus de verdade, ou se nós, irmãos, apenas somos crentes, glória ao nome santo do Senhor. Então, quando nós passamos pelas provações, as dificuldades, ou até mesmo, irmãos, uma situação que faz brotar lágrimas nos nossos olhos, glória a Deus, lembra de José, que foi fiel a Deus em tudo e teve que passar por isso tudo até o dia da sua exaltação. Aleluia! Irmãos, chegou um dia em que dois homens foram postos ali dentro daquela prisão. E quando eles foram postos, irmãos, aqueles homens, irmãos, eles trabalhavam para Faraó. Um, irmãos, era o copeiro mor, que servia o vinho. O outro, irmãos, era o padeiro mor, que servia o pão. Ambos, numa noite, irmãos, tiveram um sonho. E quando eles tiveram um sonho, ficaram tristes. E no resumo, perto de José, José perguntou: por que vocês estão tristes? O seu semblante não é o mesmo. Falou: nós sonhamos e nós estamos tristes porque não sabemos o que aconteceu. Ele falou: olha, não é de Deus, o interpretar os sonhos. Fala para mim os seus sonhos. Fala para mim que se assim Deus me der, eu vou interpretar. Ele falou: olha, eu sonhei isso e tal. Ele falou: olha, daqui esses pães são 3 dias. Em 3 dias ele interpretou primeiro, irmãos, aquele que servia o vinho. Falou: olha, esses copos são 3 dias. E daqui 3 dias você será restituído e servirá novamente na mão de Faraó o vinho. Glória ao nome santo do Senhor. Então o outro falou da mesma forma e ele disse para ele, falou: olha, os seus sonhos são também 3 dias, e em 3 dias Faraó te tirar daqui da prisão, porém será cortado o seu pescoço. E falou o que haveria de acontecer para aquele homem. Passados 3 dias, aconteceu exatamente conforme José falou para eles. Mas estando ainda na prisão aqueles homens, quando ele interpretou os sonhos, falou para aquele homem que servia o copo, falou: olha, essa interpretação vem de Deus, e eu estou aqui, não fiz nada para estar aqui dentro dessa prisão. Quando você sair daqui, lembre de mim que estou aqui dentro desta prisão. E quando aquele homem saiu, sabe o que aconteceu? A alegria dele foi tão grande que ele esqueceu de José. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda que tudo foi interpretado conforme o que ele falou.
Mas aquele homem esqueceu também de José. Sabe por quê? Porque ainda não era tempo. Se ele lembrasse de José, a obra não seria tão grande e não seria conforme a história que Deus havia escrito lá no céu. Então passou-se o tempo, Faraó teve um sonho, daqui a pouco ele teve um outro sonho e perturbou. Chamou todos, ninguém interpretou o seu sonho, porque era da parte de Deus. E aquele homem que estava ali, ele lembrou. Aí sim o Senhor fez com que o seu coração e a sua mente despertou. E ele falou: me lembro dos meus erros em que eu estava na prisão. E ali havia um moço dos transportados de Judá. E aquele moço interpretou exatamente o meu sonho e o sonho do padeiro mor. Manda chamar ele, porque ele vai interpretar esse sonho. Glória ao nome santo do Senhor. Então mudou a vida de José. Foram chamar José, certamente que ele estava barbudo, ele estava com roupa de prisão, e quando chegou o tempo da exaltação, primeira coisa, para se apresentar perante Faraó, não pode ser desse jeito, você cheira mal, aleluia, certamente que falaram isso para ele. Vamos te dar um banho, fez barba, né? Cortou o cabelo, aleluia, glória a Deus nas alturas, e apresentou perante Faraó como um príncipe, vestes novas, glória a Deus. Então o Faraó falou para ele, falou: olha, eu sonhei isso e sonhei isso, glória a Deus. E a primeira coisa que ele falou, ele colocou Deus na frente, colocou Deus, ele não colocou eu. A Deus pertence a interpretação dos sonhos e pertence todas as coisas. Irmãos, muitas das vezes o Senhor coloca nós no patamar, aleluia, que nós esquecemos de Deus e colocamos o nosso peito na frente, nós, eu. Glória a Deus. José não fez assim, por isso ele só cresceu. Quer só crescer, irmão? Quer só crescer, irmão? Todos nós que estamos aqui, sejamos crentes de verdade. Lembremos da obra que Deus fez conosco, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos livra, que são prisões, não são aquelas prisões lá que ele saiu, são prisões eternas. Mas Deus já nos livrou e nos predestinou para sermos como um príncipe e nos apresentarmos perante um rei que é rei dos reis, que é o Senhor Jesus. Então aqui dentro e lá fora, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, bendito seja Deus, menciona o nome do seu Senhor a todos, e Deus vai te exaltar além do que você imagina, além do que imaginamos. Mas coloca o Senhor na frente. José fez isso. E quando ele fez isso, o Senhor falou: opa, agora eu exalto José. Ele falou tudo o que acontecia. Ele falou: são 7 anos. E o outro também são 7 anos. 7 anos em que Deus vai dar chuva, Deus vai abençoar. O que plantar vai produzir. E produzindo pode guardar, porque se guardar vai ter mantimento por muito tempo. Aleluia. E o outro é que vai vir 7 anos de fome. Não havendo chuva, não vai haver trigo. Não havendo trigo, não há vida. Muitos vão perecer. Mas se aproveitar os 7 anos, os outros 7 anos vai ser igual. Glória a Deus nas alturas. Vai haver vida. Glória a Deus. Ele falou: agora você escolhe alguém aí e manda se organizar. E ele já olhava logo assim. Glória a Deus nas alturas. Certamente que teve reunião. E já chegaram de novo para José e falou: olha, moço, isso aí que você falou, ó, tudo nós acreditamos que é verdade. E você tem algo dentro de você que ninguém aqui tem. Glória a Deus. Você tem um espírito excelente. Aleluia. E nós conversamos aqui na nossa reunião. Não existe outro homem sábio ou na altura de colocar-nos para ser governador e administrar tudo isso aí que você falou. É você mesmo. É você que vai administrar isso daí. Ele saiu da prisão e Faraó disse para ele: no reino eu assentarei no trono, mas ninguém se levanta ou faz nada a não ser você. Glória ao nome santo do Senhor. E para poder fazer precisa da tua ordem. Aqui está o meu anel para poder selar toda essa aliança que estou fazendo com você. E José começou o processo de preparar a terra. Ele não ficou parado não. Ele foi o que mais trabalhou, porque ele precisava de ir no lugar, olhar a terra, falar como que seria preparada a terra, como que iria plantar, ajustar a semente daquele ano para o próximo ano, para ser dobrado o plantio, o terceiro ano dobrado ainda mais. Glória a Deus nas alturas. Ele não parou. Alguém está
falando, Senhor, eu estou trabalhando muito, isso está acontecendo, aquilo, mas o Senhor te pergunta, você tem sentido que eu estou do seu lado? Glória a Deus nas alturas. Então não reclama, trabalha, porque eu vou prosperar naquilo que você colocar a mão. Glória ao nome santo do Senhor. E prosperou, irmãos. E assim, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Passou 7 anos, aleluia, e Deus nos abençoou. Daqui a pouco, irmãos, conforme a palavra de Deus na boca do homem de Deus, cessou-se a chuva. E nas terras, irmãos, em redor, não houve pão, não houve trigo, irmãos, não tinha água, e todos começaram a perecer. E um dia, irmãos, um belo dia, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus nas alturas. Chegou, irmãos, aleluia, ali para comprar pão, irmãos, os irmãos de José, aleluia. E eles não conheciam José, porque José, irmãos, saiu dali com 17 anos de idade. Agora, certamente, que passaram aí, ele teria mais de 30 anos de idade, glória ao nome santo do Senhor. Então, eles não conheciam o seu irmão. Já estava com roupa e com os costumes, e com a fala também, irmãos, dos egípcios. Falava com os seus irmãos apenas por tradução, tinha alguém que traduzia para eles, aleluia, glória a Deus. E no resumo, irmãos, José, irmãos, se mostrou para eles como ser o Senhor de tudo, que não era irmão dele, e eles, irmãos, pediram por misericórdia que precisava de pão. José falou para eles, vocês são espias. Não, nós não somos espias, vocês são espias. Um resumo, irmãos, aqueles homens se humilharam muito e falou, vocês têm que trazer o seu irmão mais novo, porque senão eu não vendo trigo para vocês. Trouxe Benjamim. Quando veio Benjamim, falou, agora deixa Benjamim aqui e vocês podem ir embora. Falou, não, nós não vamos, porque senão nosso pai morre. Glória ao nome santo do Senhor. E precisamos de trigo para sobreviver e precisamos de água. Glória a Deus nas alturas. Ele falou, não, vocês são espias, no resumo. Eles imaginaram que iriam perder a sua vida e todos dobraram e fizeram, irmãos, aleluia, conforme foi falado nos sonhos de José. Todos eles honraram e se dobraram perante José. José, olhando tudo aquilo, não imaginou que ele era grande, mas imaginou que por ele ter guardado a palavra de Deus, Deus estava guardando ele e cumprindo aquilo que saiu da boca dele. E quando aquilo aconteceu, conforme nós lemos aqui, então ele não se deteve, chorou muito e falou para todos os egípcios, saiam daqui. E ficou só ele e os seus irmãos. E os seus irmãos imaginando o que vai acontecer, esse homem vai acabar conosco agora. Ele disse, olha, sou eu, vosso irmão, conforme nós lemos aqui, eu sou José, a quem vós vendestes para o Egito, mas não tenho pesar nos vossos corações. O Senhor permitiu tudo isso para poder conservar a vida, e o meu pai vive ainda. Então eles ainda pasmaram, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, e de tanta glória que aquele homem estava daquele jeito, não puderam conter as lágrimas nem acreditar. Mas eles se achegaram para José, abraçou com ele, e José abraçou eles e deu para eles tudo o que eles precisavam para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer; se tiver sede, dá de beber. Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Glória ao nome santo do Senhor. E isso os fará pensar melhor. Glória ao nome santo do Senhor. Irmandade, a palavra de Deus é essa. Havendo chegado o tempo de Deus exaltar alguém, o tempo não vai passar. Glória ao nome santo do Senhor. Deus exalta além de que nós imaginamos, mas não chegando o tempo, irmãos, não tem jeito. Glória ao nome santo do Senhor. Se for tempo da prisão, é tempo de prisão. Se for tempo de calabouço, é tempo de calabouço. Mas o tempo da exaltação também ninguém segura. Glória ao nome santo do Senhor. Ninguém segura. Mas uma coisa é certa: o mesmo Deus que esteve com José nos altos e baixos da vida é o mesmo Deus que está com você. O mesmo Deus que permitiu que ele fosse vendido é o mesmo Deus que está junto de você. O mesmo Deus que esteve com ele na prisão, lá no fundo, glória ao nome santo do Senhor, e não deixou ele, é o mesmo Deus que está com você. As suas roupas foram tiradas 2 vezes. Glória a Deus das alturas, aleluia. Mas as suas vestes, aleluia,
de humildade, as suas vestes de honra, as suas vestes de exaltação, glória ao nome santo do Senhor, não estava na mão dos seus irmãos, não foi parar na mão do seu pai, nem na mão daquela mulher, estava com Deus lá em cima, glória ao nome santo do Senhor. Então não importa o que o homem fez ou faz com você, vista-te de humildade, aleluia, vista-te de obediência, vista-te, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, de submissão, e aceita tudo, e no tempo da exaltação ninguém vai te segurar, como príncipe te assentarás, como princesa te assentarás, diante do trono do Senhor, o Senhor te colocará roupas novas, mitra nova, e te exaltará além da tua condição. Mas serve ao Senhor, considera Ele em todos os teus caminhos, e Ele vai te exaltar. É a palavra que o Senhor tem mandado para nós nesta noite. Deus